Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. A gente segue no tempo quaresmal, entrando já na quarta semana desse caminho de preparação para a Páscoa. E no quadro de encontro ao longo do mês de março, a gente quer saber como você está vivendo esse tempo. Quem partilha essa experiência hoje é o jovem Lucas Amorim, aqui da nossa arquidiocese. E essa quaresma também tem sido um forte convite à conciliação. O Santo Padre tem pedido oração para desarmar os corações e construir a paz. Nesse espírito de comunhão e diálogo, você confere no quadro Geral na Rede como foi o lançamento do livro De Leão a Leão, Bicentenário Brasil Santa Sé. Então fica com a gente, porque o Palavra de Vida está só começando. E a gente começa agora com mais uma catequese com o Papa Leão XIV, um momento de escuta e formação, com ensinamentos do Evangelho e reflexões para a vida cristã. O Santo Padre dá então início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos dispor agora para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura agora em português com nosso colega Raimundo Lima. Leitura do livro do profeta Jeremias. Esta será a aliança que estabelecerei depois desses dias com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Imprimirei a minha lei no seu íntimo e gravá-la-ei no seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Palavra do Senhor. E vamos agora para a catequese do Papa Leão sobre os documentos do Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática Lumen Gentium. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e sejam bem-vindos. Proseguendo nella riflessione sulla Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Dando continuidade à nossa reflexão sobre a Constituição Dogmática Lumen Gentium, hoje iremos focar-nos no segundo capítulo, dedicado ao povo de Deus. Deus que criou o mundo e a humanidade e que deseja salvar cada ser humano, realiza sua obra de salvação na história, escolhendo um povo específico e habitando entre ele. Por isso, chama Abraão e promete-lhe uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e areia na praia do mar. Com os filhos de Abraão, depois de os libertar da escravidão, Deus faz uma aliança, acompanha-os, cuida deles e reúne-os sempre que se desviam. Por isso, a identidade desse povo é dada pela ação de Deus e pela fé nele. São chamados a tornar-se luz para as outras nações, como um farol que atrairá todos os povos, toda a humanidade. O Concílio afirma que todas essas coisas aconteceram como preparação e figura da nova e perfeita aliança que em Cristo havia de ser estabelecida e da revelação mais completa que seria transmitida pelo próprio Verbo de Deus feito carne. E de fato, Cristo, que no dom do seu corpo e sangue, reúne definitivamente este povo em si. Agora é composto por pessoas de todas as nações. É unificado pela fé nele, pela adesão a ele, por viver sua própria vida animada pelo Espírito do ressuscitado. Esta é a Igreja, o povo de Deus que extrai a sua existência do corpo de Cristo
e que é Ele próprio o corpo de Cristo. Não um povo como os outros, mas o povo de Deus, chamado por Ele e composto por mulheres e homens de todos os povos da terra. O seu princípio unificador não é uma língua, uma cultura, uma etnia, mas a fé em Cristo. A Igreja é, pois, segundo uma esplêndida expressão do Concílio, a Assembleia dos que se voltam com fé para Cristo. É um povo messiânico, precisamente porque o seu guia é Cristo, o Messias. Os seus membros não ostentam méritos nem títulos, mas apenas o dom de serem, em Cristo e por meio dele, filhos e filhas de Deus. Antes de qualquer tarefa ou função, portanto, o que realmente importa na Igreja é ser enxertado em Cristo, ser filho de Deus pela graça. Esse é também o único título honorífico que deveríamos procurar como cristãos. Estamos na Igreja para receber continuamente a vida do Pai e viver como seus filhos e irmãos uns dos outros. Consequentemente, a lei que anima as relações na Igreja é o amor, tal como o recebemos e o experimentamos em Jesus. E o seu objetivo é o reino de Deus, para o qual ela caminha juntamente com toda a humanidade. Unificada em Cristo, Senhor e Salvador de todo homem e mulher, a Igreja nunca poderá fechar-se sobre si mesma, mas estará aberta a todos e para todos. Se os crentes em Cristo lhe pertencem, o Concílio recorda-nos que, ao novo povo de Deus, todos os homens são chamados. Por isso, este povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo e por todos os séculos, para se cumprir o desígnio da vontade de Deus que, no princípio, criou uma só natureza humana e resolveu juntar em unidade todos os seus filhos que estavam dispersos. Mesmo aqueles que ainda não receberam o Evangelho estão, por isso, de algum modo, orientados para o povo de Deus, e a Igreja, cooperando na missão de Cristo, é chamada a difundir o Evangelho por toda a parte e a todos, para que todos possam entrar em contato com Cristo. Isso significa que na Igreja há e deve haver lugar para todos, e que todo cristão é chamado a anunciar o Evangelho e a dar testemunho em todos os ambientes em que vive e trabalha. Assim demonstra a catolicidade deste povo, acolhendo as riquezas e os recursos das diferentes culturas e, ao mesmo tempo, oferecendo-lhes a novidade do Evangelho para as purificar e elevar. Nesse sentido, a Igreja é una, mas inclui todos. Um grande teólogo descreveu assim: como única arca da salvação, deve acolher toda a diversidade humana na sua vasta nave. Como único salão de banquetes, o alimento que distribui provém de toda a criação. A túnica sem costura de Cristo é também, e é a mesma coisa, a túnica multicolorida de José. É um grande sinal de esperança, sobretudo nos nossos dias marcados por tantos conflitos e guerras. Saber que a Igreja é um povo no qual, em virtude da fé, coexistem
mulheres e homens de diferentes nacionalidades, línguas ou culturas. É um sinal colocado no próprio coração da humanidade, uma recordação e profecia daquela unidade e paz para as quais Deus Pai chama todos os seus filhos. É hora de acompanhar as novidades sobre o Papa, a Igreja Católica e as notícias do Vaticano. Em parceria com o Vatican News, toda semana a Bianca Fracalvieri está aqui conosco no comando da nossa editoria internacional. Olá, Bianca! Olá, Vinícius! Hoje o Papa realiza a 5ª e última visita paroquial por ocasião da Quaresma. E em meio à sua intensa agenda, é forte a preocupação do pontífice com o que está acontecendo no Oriente Médio. Na audiência geral desta semana, Leão XIV expressou seu pesar pela morte de um pároco no Líbano, um país que ele visitou em sua primeira viagem internacional. Si celebrano oggi ad Al-Klayah, in Libano, i funerali di padre Pierre Al-Jurahi, parroco maronita di uno dei villaggi cristiani nel sud del Libano, che in questi giorni stanno vivendo ancora una volta il dramma della guerra. Sono vicino a tutto il popolo libanese in questo momento di grave prova. In arabo, Al-Rahi significa pastore. Padre Pierre è stato un vero pastore che è rimasto sempre accanto al suo popolo con l'amore e il sacrificio di Gesù, buon pastore. Non appena ha sentito che alcuni parrocchiani erano rimasti feriti da un bombardamento, senza esitazione è corso ad aiutarli. Voglia il Signore che il suo sangue sparso sia seme di pace per l'amato Libano. Cari fratelli e sorelle, continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittime civili, tra cui molti bambini innocenti. Possa la nostra preghiera essere conforto per chi soffre e seme di speranza per il futuro. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca, e obrigado também à equipe do Vatican News. É sempre um privilégio receber as atualizações direto do coração da Igreja. E se você gosta de acompanhar informação de qualidade e quer manter a sua vida espiritual em movimento, eu tenho um convite para você. Aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Escaneie e venha conhecer de perto os veículos de comunicação da nossa arquidiocese. Dessa forma, você ajuda a levar a palavra de Deus a milhares de famílias e contribui com a evangelização. E aproveite e se inscreve no nosso canal no YouTube. É o Palavras de Vida TV Brasil. E a gente se vê daqui a pouquinho, após o intervalo, com notícias da igreja aqui no Brasil.